Aos 89 anos, Dona Maria despertava antes mesmo do sol despontar no horizonte. Seu corpo, cansado, mas seu coração ainda pulsava com a vitalidade de uma mulher que criou sua única filha sozinha no interior de Minas Gerais. A modesta casa de madeira, localizada às margens do rio, era o palco de suas memórias mais queridas. Desde jovem, Maria lavava roupas para fora naquele lugar, e o som da água a transportava para os dias em que Clara, sua filha, corria descalça pelo quintal. "Mãe, olha, consegui pegar um peixinho", exclamava Clara radiante enquanto exibia um balde com um peixinho saltitante. "Cuidado, minha menina, depois devolve-o ao rio, coitado", respondia Maria, rindo e secando as mãos no avental. A vida não era fácil, mas transbordava amor. Seu Pedro, o esposo de Maria, falecera cedo, quando Clara contava apenas 8 anos. Desde então, Maria batalhou para prover o essencial: alimento, roupas limpas e, acima de tudo, afeto. Mesmo na pobreza, acreditava que o amor sustentava qualquer lar. No entanto, com o passar do tempo, a menina alegre que brincava nas margens do rio começou a almejar algo maior. Clara cresceu bela e inteligente, mas também ambiciosa, sempre afirmando que a cidade grande era o lar dos bem-sucedidos. Maria ouvia os sonhos da filha com o coração dividido entre orgulho e o temor de perdê-la para o mundo. "Minha filha, a verdadeira felicidade não reside nas coisas materiais, mas sim em quem realmente te ama", tentava argumentar. Contudo, Clara rebatia: "Ah, mãe, a senhora não compreende. Eu desejo mais da vida." Maria apenas baixava a cabeça e sorria, tentando ocultar as lágrimas. Sabia que um dia Clara partiria, mas jamais imaginou que o destino poderia ser tão cruel. Quando Clara se casou, abandonou sua mãe à beira do rio, proferindo: "Você não me é mais útil, sua velha." Dona Maria acreditava que o amor da filha era eterno, mas o que ela ignorava era que aquele abandono guardava algo que mudaria completamente o destino das duas. Prepare o coração, pois o que aconteceu no final deixará você sem palavras. Enquanto o tempo desgastava as forças de Maria, ela nutria a certeza de que um dia Clara retornaria, trazendo de volta aquele amor puro de menina. Porém, a vida, como o rio que flui sem olhar para trás, tinha outros planos. O tempo passou e Clara se transformou em uma jovem atraente, vaidosa e cheia de projetos. Enquanto isso, Maria continuava lavando roupas no rio, passando horas contemplando o reflexo da água e sonhando alto. Será que a vida reservava uma surpresa para ambas? "Mãe, um dia eu ainda vou sair daqui. Vou viver na cidade, vestir roupas elegantes, calçar saltos e nunca mais sentir o odor do sabão em pó." Maria soltou uma risada, mas seu sorriso carregava um peso no coração. "Filha, a cidade é linda à vista, mas impiedosa na realidade. As pessoas por lá estão sempre apressadas e ninguém tem tempo para trocar olhares." Clara respondeu: "Ah, mãe, você diz isso porque nunca conheceu. Eu quero mais. Desejo explorar o mundo." Com o passar do tempo, Clara começou a se distanciar das pequenas alegrias que antes a cercavam. Ela já não se mostrava interessada em ajudar nas tarefas diárias, não apreciava mais o aroma do fogão a lenha, nem as conversas amigáveis com os vizinhos. O campo, que antes era o palco de sua infância, passou a ser fonte de vergonha. Certa vez, quando um jovem da capital ficou alguns dias no vilarejo a trabalho, Clara se encantou. Seu nome era Roberto. Ele falava de forma encantadora, vestia-se com elegância e prometia uma vida repleta de luxo e conforto. Maria percebeu o brilho nos olhos da filha e tentou alertá-la: "Filha, tenha cuidado com promessas sedutoras. Às vezes, o que brilha por fora é apenas lata por dentro." No entanto, Clara não quis ouvir. Roberto dizia tudo o que ela desejava ouvir. "Você é linda demais para este lugar. Venha comigo. Vou te proporcionar uma vida de rainha."
Assim, sem hesitar, Clara decidiu aceitar a proposta. No dia da partida, Maria preparou um bolo simples e o colocou em uma caixa. Com lágrimas nos olhos, abraçou a filha e disse: "Vá com Deus, minha menina, mas nunca se esqueça de suas origens. E se algum dia o mundo te abandonar, aqui sempre haverá um colo à sua espera." Clara beijou a mãe na testa e respondeu apressadamente: "Eu volto, mãe. Eu voltarei para te buscar." Contudo, aquele "eu voltarei" ecoou no coração de Maria por muitos e muitos anos. Ela esperou, nas manhãs de domingo, observando a estrada de terra. Esperou nas noites chuvosas, olhando para o portão fechado, mas a filha nunca deu notícias. Maria envelheceu sozinha, com a esperança pendurada no coração, como um retrato antigo na parede. Enquanto a vida seguia lentamente no interior, na cidade, Clara experimentava o gosto amargo do orgulho e da ingratidão. Os dias se passaram e Dona Maria tentava se adaptar ao silêncio que tomou conta da casa. O som das risadas de Clara, que antes preenchia o quintal, agora era apenas uma lembrança. Como será que Clara se sentia ao olhar para trás? Dona Maria guardava tudo da filha, como o lenço florido que Clara usava no cabelo, a caneca lascada onde tomava café e até uma fita vermelha que ela deixara amarrada no pé da cama. Todas as tardes, Maria sentava-se na varanda e olhava para a estrada de terra, acreditando que um dia veria Clara retornar. Em um sussurro suave, quase como uma oração, ela dizia: "Meu Deus, prometeu que voltaria para me buscar." Enquanto isso, na cidade, Clara enfrentava uma realidade distinta. O matrimônio com Roberto começara como um conto de fadas, repleto de jantares requintados, vestidos luxuosos e passeios por lugares encantadores. Contudo, com o passar do tempo, o brilho inicial foi se convertendo em obrigação, e o esposo começou a revelar seu lado gélido e arrogante. "Você precisa esquecer seu passado, Clara. Ninguém precisa saber que sua mãe vive em uma casa velha no meio do mato." Diante disso, Clara abaixava a cabeça, dividida entre a vergonha e a culpa. Mas como poderia esquecer a própria mãe? "Sua mãe é um fardo que você deixou para trás. Se deseja viver no meu mundo, comporte-se como uma mulher de classe." Muitas vezes, Clara chorou em segredo, pois, no fundo, ainda nutria amor pela mãe. Mas o orgulho prevalecia. Em dias de saudade, escrevia cartas que nunca eram enviadas, nas quais expressava: "Mãe, a senhora faz falta, mas prometo que um dia voltarei para te buscar e proporcionar tudo o que merece." Enquanto isso, Dona Maria vivia com o coração dividido entre a fé e o medo. Os anos deixavam marcas em seu rosto, e seu corpo já não tinha forças para lavar roupas no rio. Mesmo assim, todas as manhãs, ajeitava o lenço na cabeça e dizia: "Hoje é o dia. Minha menina pode aparecer." Os vizinhos tentavam consolá-la, afirmando: "Dona Maria, a senhora deveria se mudar para perto da cidade. A menina parece ter esquecido." Em resposta, ela sempre mantinha a serenidade: "Mãe nunca esquece meu filho, e eu creio que filha nenhuma esquece de quem lhe deu a vida." A promessa de Clara era a última chama que aquecia o coração daquela mulher. Contudo, como o vento que apaga a vela sem compaixão, o destino estava prestes a soprar forte, e o que viria a seguir transformaria tudo. O tempo, que para Dona Maria parecia parar, passava lentamente, repleto de silêncio e saudade. Para Clara, na metrópole, o tempo se tornava uma corrida frenética. Ela aprendeu rapidamente a se comportar, alterando a forma de falar, de se vestir e até de andar. Onde antes havia uma jovem simples do interior, agora se erguia uma mulher que se olhava no espelho e afirmava: "Eu mereço mais." Será que essa nova vida seria suficiente para preencher o vazio deixado pela mãe? Roberto apreciava isso e tratava Clara como um troféu. Ela começou a se deleitar em ser vista como a esposa de um empresário, gostando de ouvir frases como:
Você nasceu para isso, Clara. Nunca diria que você veio do campo. Essas palavras alimentavam seu ego e, sem perceber, afastavam tudo que remetia à sua origem. Contudo, junto ao luxo, surgia uma cobrança implacável que a fazia questionar até onde iria para manter essa imagem. Em uma noite de jantar com amigos de Roberto, um deles, rindo, questionou: Então, Clara, seus pais são daqui da capital também? Ela congelou. Aqueles 2 segundos pareceram uma eternidade. E se revelasse a verdade, que sua mãe vivia em uma casinha antiga de madeira, com o telhado pingando, aguardando todos os dias no mesmo banquinho à volta da filha, sabia que as piadas viriam. Roberto já havia alertado sobre isso, então forçou um sorriso e respondeu: Minha mãe. Minha mãe faleceu há alguns anos. Roberto assentiu com a cabeça, sereno, como se isso fosse algo corriqueiro. Para Clara, essa perda era dolorosa e melhor evitar o tema. Clara engoliu em seco. Naquela mesa, ninguém percebeu o tremor em sua mão, mas ela sentiu. Era como se tivesse acabado de enterrar a própria mãe viva dentro de si, enquanto Dona Maria continuava viva e à espera. A vida de Clara mudou quando estava em um apartamento espaçoso e Roberto surgiu com um vestido de luxo, daqueles que ela sonhava na infância. Isso é para você usar no casamento da minha irmã, disse ele, entregando o cabide. Haverá muitas pessoas importantes. Então, Clara, preste atenção. O que ele tinha a dizer? Ele respirou fundo e foi direto ao ponto. A partir de hoje, você não deve mais tocar no assunto da sua mãe no interior. Já basta disso. Não combina com a imagem que precisamos projetar. Mas é a minha mãe, pensou Clara. Sua mãe pertence ao passado. E se você deseja continuar desfrutando tudo isso aqui? Ele apontou para a sala ampla, as taças de cristal, o sofá luxuoso, o perfume caro. Você precisa aprender a deixar o passado onde ele deve estar. Clara permaneceu em silêncio, refletindo sobre as 2 versões dela que existiam. A primeira, a filha que se lembrava da mãe de pé às 4 da manhã, com a barra do vestido molhada até o joelho, lavando roupas no rio para garantir a comida na mesa. A segunda, a mulher que agora compreendia que carinho não paga contas e que o mundo julga sem compaixão. Ela optou pela segunda. Assim, Clara deixou de ligar, de escrever cartas, até mesmo de pensar na promessa que fizera. Enquanto isso, Dona Maria começou a adoecer. Será que essa escolha realmente valia a pena? A velhice chegou pesada, as pernas incharam e a visão se turvou, mas ela não reclamava. Os anos passaram como as águas do rio, sempre seguindo em frente e nunca retornando. Clara já não era mais aquela jovem sonhadora do interior. Agora, andava com a postura de quem comanda e decide. Usava salto alto, tinha as unhas impecáveis, o cabelo arrumado e exibia um perfume sofisticado. As pessoas a chamavam de Dona Clara, um título que lhe agradava, mas por dentro pesava. Esse peso retornou com força em uma tarde comum quando o telefone tocou. Clara atendeu, sem demonstrar grande interesse. Alô? A voz do interlocutor era séria, pausada e cortês. É a senhora Clara, filha de Maria de Souza? Clara hesitou na resposta, anos sem ouvir aquele nome pronunciado daquela forma. Depende de quem está falando. Sou Paulo, trabalho na prefeitura do município de Santa Beatriz e sou responsável pela assistência social de idosos. Preciso conversar com você sobre sua mãe. O coração de Clara acelerou ao ouvir aquelas palavras. Minha mãe? Ela olhou ao redor, percebendo que Roberto estava no mesmo cômodo, acomodado no sofá. Virou-se de costas para ele e andou alguns passos, falando em um tom mais baixo. Como assim, minha mãe? O que aconteceu? A voz do homem tornou-se ainda mais cuidadosa. Dona Maria está com a saúde muito debilitada. A senhora precisa vir vê-la. Ela está pedindo muito para ver a filha e menciona seu nome a todo instante. Clara engoliu em seco, sentindo a gravidade da situação. E ela ainda reside na mesma casa?
Houve uma pausa antes da resposta. Sim, mas já não consegue viver sozinha. Ela precisa de ajuda. Honestamente, ela necessita da família. Essa palavra caiu como um peso sobre Clara. Ela sempre dizia: vai passar. Logo minha menina volta. Dona Maria prometeu isso. Os vizinhos sabiam da verdade, que a filha não aparecia há anos e que Dona Maria se agarrava àquela doce ilusão para encontrar forças para levantar da cama diariamente. Em uma ocasião, uma vizinha, Dona Lourdes, tentou revelar a realidade. Maria, você precisa compreender que talvez ela não retorne mais. Mas Dona Maria ergueu a cabeça com dignidade e respondeu: Mãe, não desiste de filho, só para de falar em quem nunca pariu. Assim, o assunto foi encerrado, mas um detalhe importante começou a se desenvolver em silêncio por trás de tudo isso. Esse aspecto, que nem mesmo Clara conhecia, transformaria a história completamente mais adiante. Quando você descobrir, entenderá que o abandono naquele rio não foi o fim, mas sim o começo. Se essa narrativa já tocou seu coração até aqui, deixe um like agora. Isso ajuda bastante a continuar trazendo histórias impactantes como essa, que nos fazem refletir sobre família, amor e ingratidão. Clara fechou os olhos e, por um instante, reviveu a cena de muitos anos atrás. Ela, criança, dormindo no colo de Dona Maria, enquanto a mãe acariciava seus cabelos lentamente e cantava baixinho uma canção antiga para fazê-la parar de chorar. A mulher que o mundo via desapareceu por alguns segundos, dando espaço à filha. Respirando fundo, Clara decidiu que iria. Ao desligar, Roberto perguntou, sem levantar muito o olhar, quem era. Clara respondeu rapidamente, esforçando-se para não demonstrar tremor. Ele levantou os olhos e a encarou, e ela permaneceu em silêncio. Nada de importante, disse ele. Foi daquela cidadezinha, certo? A forma como falou era seca. Já vou te avisando, você não trará aquela velha para cá. Clara sentiu uma onda de raiva e respondeu: não fale assim dela, é minha mãe. Essa reação despertou uma risada contida de Roberto. Engraçado, até ontem você dizia para todos que ela já havia morrido. Aquilo a feriu, pois era uma verdade. Eu só vou conversar com ela, Roberto, só isso. Ele se levantou do sofá, aproximou-se dela e falou quase em sussurro, com um tom que não era grito, mas soava como uma ameaça. Ouça com atenção. Você não vai arruinar nossa imagem. Não vai trazer a velha doente do interior para a minha sala. Você vai lá, conversa, resolve e volta. Entendeu? Clara respirou fundo e acenou com a cabeça, mantendo a calma por fora, mas por dentro estava despedaçada. Horas depois, ela entrou no carro e seguiu pela estrada de volta ao interior, onde as lembranças pareciam mais vivas do que nunca. A viagem parecia mais longa do que realmente era. A cada curva surgiam memórias. O aroma do café fresco, o calor do fogão a lenha, o vestido simples da mãe manchado de sabão e de rio, e a maneira como Dona Maria sempre a chamava de minha menina, mesmo quando já era adulta. Ao chegar em Santa Beatriz, Clara sentiu uma estranha mistura de vergonha e saudade. A cidade parecia menor do que em suas memórias, com suas casas simples, a vendinha de porta aberta e o cachorro estirado na calçada. Ela parou o carro em frente à casinha onde nasceu. A madeira estava envelhecida, a pintura quase toda descascada, as ordelhas tortas e o varal com roupas já quase desbotadas. Ao lado da porta havia uma cadeira de fio, onde Dona Maria sempre gostou de sentar para observar o movimento da rua. Clara desceu do carro lentamente, com o coração disparado, como se os vizinhos pudessem ouvir. Será que ela ainda reconheceria a filha que partiu? Ela bateu à porta. Quem é? Veio uma voz fina e cansada do interior. Clara ficou paralisada ao reconhecer aquela voz, a de sua mãe, embora mais fraca. Suas mãos tremiam ao pronunciar. Mãe, sou eu.
Após um momento de silêncio, a fechadura fez barulho e a porta se abriu lentamente. Dona Maria apareceu, menor do que Clara lembrava, com o corpo curvado, os ombros caídos e as mãos finas, marcadas pelo tempo. No entanto, os olhos eram os mesmos, refletindo aquele brilho de mãe que reconhece o filho até de costas na escuridão. Ao olhar ao redor, Clara percebeu que a casa parecia menor, com o chão desgastado e um odor de madeira úmida no ar. Apesar das mãos trêmulas, Dona Maria ajeitou o lenço na cabeça e preparou um café fresco. Senta, minha filha. Quanto tempo se passou, pensei que nunca mais te veria. O silêncio reinou por um instante, enquanto as duas se encaravam, como se tentassem resgatar um passado em que ainda havia esperança de consertar tudo. Emocionada, Dona Maria levou a mão ao rosto e perguntou: Minha menina, você voltou? Clara tentou esboçar um sorriso, mas ele se transformou em um gesto carregado de lágrimas. Voltei, mãe. Dona Maria abriu os braços lentamente e declarou: Eu sabia. Sempre disse a todos aqui: minha filha não me abandona. Essa frase feriu Clara profundamente, levando-a a envolver a mãe em um abraço que, embora fisicamente frágil, transbordava sentimentos de culpa, vergonha e amor. O aroma familiar da mãe, uma mistura de sabão simples, café e a essência de um lar modesto, a envolveu. Clara fechou os olhos e refletiu. O que eu fiz? O reencontro, que poderia sinalizar o início de uma cura, não seria tão simples, pois Clara não estava ali apenas por amor, mas para tomar uma decisão difícil que as levaria até a beira do rio. O momento que deveria ser de consolo e perdão foi envolto por um silêncio denso, e dentro daquela casa modesta, o ar parecia estagnado, como se o tempo temesse avançar. Clara questionou: A senhora ainda lava roupa para os outros? Não, filha. Minhas forças já não são as mesmas, mas ainda faço alguns bolos para vender, para não depender de ninguém. Clara balançou a cabeça, esboçando um sorriso melancólico. A senhora sempre foi teimosa, não é? Dona Maria respondeu. Não é teimosia, é dignidade. Aprendi que quem trabalha com as mãos nunca precisa se encolher diante de ninguém. O silêncio retornou, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Naquela noite, Dona Maria dormiu com um sorriso nos lábios, acreditando que o amanhecer traria o início de uma nova vida ao lado da filha. Afinal, será que o amor pode realmente curar feridas profundas? Mas do outro lado do quarto, Clara permaneceu acordada por horas, fitando o teto. O som do vento lá fora parecia sussurrar que ela se arrependeria de suas escolhas. Clara recordou o momento em que sua mãe segurou sua mão e perguntou com ternura se ela estava feliz. Embora desejasse responder que sim, as palavras não vieram. Em vez disso, ela mencionou que a vida na cidade era agitada e que nem sempre era possível encontrar a felicidade. Maria apertou delicadamente a mão da filha, lembrando que a felicidade não é pressa, mas tranquilidade. Essas palavras permaneceram na mente de Clara, mas ela se esforçou para não deixar o coração se amolecer completamente. Tinha vindo com um objetivo claro: solucionar as questões como Roberto havia orientado, e quanto mais observava a mãe, mais desafiador se tornava manter a frieza. No final da tarde, Maria levantou-se e dirigiu-se a uma caixa de madeira no canto da sala. Com delicadeza, retirou um pano cuidadosamente dobrado. Guardei isso para te entregar um dia quando você voltasse, comentou, exibindo o vestido de festa que Clara havia usado na adolescência, confeccionado pela própria mãe. Eu pensei que nunca mais veria. Está igualzinho. Costurei com amor, não apenas com linha. E amor, minha filha, não se rasga facilmente. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas antes que a emoção a dominasse, levantou-se abruptamente. Mãe, amanhã quero te levar para passear no rio, tudo bem? Desejo te mostrar que ainda penso na senhora. Maria sorriu, sem suspeitar de nada negativo. Ah,
Fazia anos que não via aquele rio de perto. Vai ser maravilhoso, minha filha. Clara apenas assentiu e desviou o olhar, tentando ocultar seus pensamentos. Seu olhar era distante, confuso, como alguém que tenta convencer-se de que está fazendo a escolha certa, mesmo ciente de que está errada. O amanhecer chegou de forma silenciosa, com o canto dos pássaros e o suave murmúrio da água do rio ao longe. Dona Maria despertou antes do sol surgir, como fazia há décadas. Arrumou o cabelo com um pente desgastado, vestiu o mesmo vestido azul que usava nas festas da igreja e preparou café para ambas. Naquela manhã, o coração da idosa pulsava de maneira diferente, parecia leve e radiante. Clara desceu as escadas um pouco depois, com uma expressão distante. A noite anterior havia sido um verdadeiro tormento. E você, se estivesse no lugar de Clara, conseguiria encarar os olhos de quem te deu a vida após tanto tempo? Você acredita que todo filho merece perdão? O conflito entre a culpa e o receio de perder o que conquistou mantinha Clara acordada. As palavras severas de Roberto reverberavam em sua mente. Você vai lá, resolve e volta. E se trouxer problemas, eu não quero mais saber de você. Observando a mãe sentada à mesa, mexendo o café com tranquilidade, Clara desejou, por um breve momento, desistir de tudo, mas o medo prevaleceu. Precisava demonstrar ao marido que havia cumprido o que ele pediu, e rapidamente. Mãe, hoje quero te levar para um passeio naquele rio onde a senhora lavava roupa. Lembra? Dona Maria abriu um sorriso radiante. Como não lembrar, minha filha? Foi ali que te ensinei a nadar, mesmo você morrendo de medo d'água. Clara tentou rir, buscando leveza na situação. Pois é, achei que seria bom relembrar algumas coisas para que pudéssemos conversar melhor, sabe? O olhar carregado de ternura de Maria fez Clara sentir um misto de esperança e ansiedade. Ah, Clara, você não faz ideia de como isso me deixa radiante. Eu sonhei tanto com esse instante. Logo após, as duas estavam dentro do carro, e a estrada de terra levantava poeira enquanto o sol, ainda hesitante, iluminava o trajeto. Dona Maria observava pela janela, sorrindo ao ver o mesmo panorama que acompanhou durante toda a sua vida. Está vendo aquela árvore? Foi ali que você caiu e machucou o joelho. Eu te carreguei no colo até em casa, e você chorava tanto. Clara permaneceu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas involuntariamente. E ali, naquele canto, era onde seu pai adorava pescar. Ah, como ele te amava, minha menina! A cada recordação, o peso no coração de Clara aumentava, mas ela respirou fundo e tentou manter o foco. Ao chegarem à margem do rio, Dona Maria desceu lentamente, apoiando-se no braço da filha. O vento soprava forte e, por um breve momento, tudo parecia voltar ao passado. O som da água, o aroma do mato, o canto dos pássaros, tudo estava ali, mas o que estava prestes a acontecer já não tinha nada de ingênuo. Clara olhou para o outro lado da margem, onde um pequeno barco de pescador os aguardava. Mãe, sente-se ali enquanto eu organizo as coisas. Maria obedeceu, admirando o entorno. É tão belo aqui, parecia que o rio me chamava de volta. Clara se aproximou nervosa. Mãe, preciso que a senhora compreenda uma coisa. O que foi, minha filha? Clara respirou fundo, sem coragem de encarar a mãe. A senhora não pode ir comigo para a cidade. O Roberto não quer. Maria levou alguns segundos para assimilar a informação. Como assim, minha filha? Eu não busco luxo nem uma casa grande. Apenas queria estar perto de você. Clara apertou os olhos, lutando contra as lágrimas que teimavam em cair. Não é tão simples, mãe. Lá é um mundo diferente. A senhora não se adaptaria. Dona Maria respirou profundamente, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu te dei a vida, minha filha, e agora você me devolve a solidão. Clara desviou o olhar e o silêncio se tornou mais doloroso do que qualquer palavra que poderia ser dita. Clara,
Não faça isso. Eu não sei andar sozinha nesse mato, filha. Por favor. A idosa segurou o braço dela com uma força surpreendente, como se tentasse prender a filha a um passado que não poderia ser mudado. Um peso, uma vergonha? Clara já estava no barco e fez um gesto rápido para o barqueiro, dizendo: Pode ir, ela fica aqui. O barqueiro hesitou, olhando para a idosa confusa. Tem certeza, moça? Está ficando tarde. Clara respondeu com firmeza, mesmo com a voz trêmula. Vá embora. Desesperada, Dona Maria se levantou, enquanto o motor do barco roncava, abafando o lamento da mãe. Volta aqui, minha filha, pelo amor de Deus, não me deixa. Porém, Clara não se atreveu a olhar para trás. O vento levou consigo o último vestígio de coragem que ainda habitava nela. Enquanto a embarcação se distanciava, Dona Maria se ajoelhou à beira do rio. A água, serena e gélida, refletia o céu como um espelho, um reflexo onde Clara, do outro lado, já não conseguia mais se reconhecer. Aquela escolha, motivada pelo medo e pela vergonha, deixaria uma marca que nenhuma fortuna poderia apagar. O barco afastava-se lentamente, rompendo a superfície do rio, que parecia refletir a tragédia recém-ocorrida. Na margem, Dona Maria permanecia de joelhos, com o vestido azul encharcado, enquanto suas lágrimas se misturavam ao barro. O vento soprava forte, fazendo o lenço em sua cabeça balançar, como se o próprio mundo lamentasse o que presenciava. Ela tentou se erguer, cambaleando, e gritou: Clara, volta aqui, minha filha, por favor, eu te imploro. No entanto, o ruído do motor do barco engolia sua voz já fraca. Dentro da embarcação, Clara lançou um olhar fugaz para trás e viu a mãe encurvada, braços estendidos em desespero. O coração se apertou como nunca antes. Tentou se convencer de que estava fazendo o certo, repetindo em sua mente as palavras de Roberto. Esquece o passado, isso só vai te atrapalhar. Contudo, o que deveria ser alívio transformou-se em dor. As lágrimas escorriam silenciosas, e ela as enxugou rapidamente, como se chorar fosse um pecado. O barqueiro, um homem simples, de mãos calejadas e olhar carregado, a observava com reprovação, como se pudesse sentir o peso da decisão que acabara de tomar. Moça, me perdoe por me intrometer, mas a senhora vai deixar a velha aí sozinha mesmo? Está escurecendo. Clara desviou o olhar e respondeu: Ela não está sozinha. Ela se vira, mas parece doente. E tem cobra por aqui. Dona Maria permaneceu ali, parada, em um tempo que parecia eterno. O silêncio daquele lugar pesava mais do que qualquer palavra. Erguendo as mãos trêmulas em direção ao céu, entre soluços, exclamou: Meu Deus, eu criei essa menina com tanto amor. Onde foi que eu errei? Sentou-se sobre uma pedra úmida, tentando compreender o que havia acontecido. O rio, que antes fora seu fiel companheiro em tantas jornadas, agora parecia testemunhar a solidão mais cruel de sua vida. Enquanto a tarde começava a se despir, o sol alaranjado refletia nas águas tranquilas e as sombras se alongavam ao redor. Exausta, ela se encostou em um tronco caído e fechou os olhos por um instante. A dor era tão intensa que seu corpo parecia não suportar mais. O barqueiro, que ouvira a discussão, baixou a cabeça, mas antes de partir, murmurou: Que Deus tenha compaixão do coração da jovem. O barco foi se afastando, e a imagem de Clara transformou-se em um ponto distante, diminuto e vulnerável, até desaparecer por completo na curva do rio. Dona Maria puxou a velha mala que Clara deixara ao seu lado. Dentro dela, havia apenas algumas roupas desgastadas e uma fotografia dos tempos de alegria. Ela e Clara, ainda pequenas, sorrindo sob uma mangueira. A foto tremia em suas mãos enquanto sussurrava: Você prometeu voltar para me buscar, minha filha. O vento levou suas palavras, como se o rio quisesse guardá-las para si. À medida que a noite se instalava sobre o rio e o frio se intensificava,
Dona Maria pronunciou uma frase antes de adormecer. Se for para partir, que Deus me leve, mas se for para viver, que Ele me mostre o porquê. Mal sabia ela que a resposta estava prestes a chegar e que o abandono que experimentou seria o início de uma reviravolta que o mundo inteiro conheceria. Dona Maria tentou se erguer, mas suas pernas já não respondiam como antes. O peso da idade se fazia sentir. O joelho inchado a incomodava. Com o corpo exausto e o coração angustiado, ela percebeu que o vento, que durante o dia soprava morno, agora era frio e cortava o rosto. As árvores emitiam ruídos sombrios, e o som da água, que sempre fora sua companhia na juventude, agora parecia mais intenso e ameaçador, como se o rio estivesse vivo, respirando ao seu lado. E você acredita que Dona Maria merece justiça por tudo o que passou? Deixe nos comentários justiça por Dona Maria. Ela se encolheu no chão de terra batida, encostada em um pedaço de tronco próximo às raízes expostas de uma árvore que crescia à beira do barranco. Abraçou sua mala como se fosse uma pessoa, e por um longo tempo permaneceu em silêncio, apenas olhando para a escuridão e recordando quando segurou Clara, recém-nascida pela primeira vez. A menina vinha pequena, chorando alto, enquanto seu marido, seu Pedro, nervoso, não sabia nem como pegá-la. Essa lembrança fez com que ela risse sozinha, mesmo agora, ferida pela filha. Você sempre foi meu tesouro, minha menina, murmurou com a voz trêmula. Contudo, apesar de tentar se apegar às boas memórias, a dor retornava, não apenas física, mas uma dor que só uma mãe compreende, a dor de ser deixada de lado. As horas passaram lentamente, a lua subiu e, de tempos em tempos, algum ruído no mato fazia Dona Maria se sobressaltar. Um galho estalava, um animal corria apressado e o rio emitia um som suave de correnteza. Ela apertou a mala com mais força e sussurrou, tomada pelo medo. Meu Deus, não deixe nada de ruim acontecer comigo aqui sozinha, por favor. Estou com medo. Esse medo a dominava, mais do que o temor da escuridão. Sua maior apreensão era partir deste mundo acreditando que a filha a desprezava. Esse pensamento a feriu como uma lâmina, e ela tentou se convencer de que Clara estava apenas confusa, sob pressão do marido, com a mente repleta de preocupações urbanas. Como toda mãe, procurou justificar os erros da filha, mas pela primeira vez na vida, não conseguiu se iludir completamente. Você não me serve mais, murmurou, recordando as palavras que havia escutado. Você não me serve mais. Eu, que te dei tudo o que possuía. As lágrimas ressurgiram naquela noite, enquanto seu vestido azul se sujava de barro, o corpo exausto e a mala antiga apertada contra o peito. Maria, embora parecesse pequena, carregava uma dignidade que nenhuma humilhação poderia apagar. Olhou para o céu e, mais uma vez, dirigiu-se a Deus. Se ainda houver algum propósito para mim nesta terra, por favor, me mostre. Mas se tudo acabou, então me leve dormindo, pois estou cansada. Foi nesse instante, quando seu corpo já começava a fraquejar, que uma luz surgiu, pequena e distante, na outra margem. A princípio, pensou ser fruto da imaginação, um brilho tênue, como o de uma lanterna. A luz foi se aproximando, despertando uma esperança que ela pensou ter perdido. De repente, Maria ouviu o som de um motor de barco rompendo o silêncio da água. Um homem gritou do barco, perguntando se havia alguém ali. Ela tentou responder, mas a voz não saiu. A garganta estava seca. Com esforço, levantou uma das mãos e viu o barco encostar na margem. Um barqueiro, diferente daquele que levou Clara, se aproximou. Era um homem alto, moreno e robusto, com as mãos marcadas pelo trabalho e o semblante sério. Ao avistar a cena, seu rosto se transformou, refletindo indignação ao encontrar uma senhora idosa, quase desfalecida, tremendo de frio e vestida para um dia festivo, abandonada ali como se não valesse nada.
Minha senhora, pelo amor de Deus, o que aconteceu com a senhora? Ele perguntou ajoelhando-se. Maria respirou com dificuldade e explicou. Minha filha disse que viria me buscar para morar com ela, mas me deixou aqui. O homem fechou os olhos por um momento, segurando a raiva. Ele sussurrou suavemente. Quem seria capaz de fazer uma coisa dessas sem ter um coração? Com um gesto de empatia, retirou seu casaco e o colocou sobre os ombros dela, tentando aquecer seu corpo fragilizado. Sem pedir permissão, simplesmente a ergueu nos braços. Naquela ação despretensiosa, Maria desabou, mas não era apenas tristeza. Era um alívio profundo. O corpo de uma mulher idosa reconhece quando retorna a mãos seguras. Fique tranquila, agora a senhora não ficará sozinha, ele disse, transmitindo segurança. Maria esforçou-se para observar o rosto dele mais de perto e indagou. Qual é o seu nome, moço? Ele respondeu. Pode me chamar de Jonas, dona, mas hoje o importante não sou eu, e sim a senhora. Com cuidado, Jonas a acomodou no barco, ajeitando a mala ao seu lado como se fosse um tesouro, e cobriu suas pernas. Em seguida, ligou o motor lentamente, sem pressa, como se soubesse que transportava algo sagrado. A água batia suavemente no casco enquanto navegavam pelo rio. Dona Maria, já exausta, encostou a cabeça e fechou os olhos. Antes de adormecer, conseguiu articular, com uma voz quase inaudível. Obrigada, meu filho. Que Deus te retribua, pois eu não tenho mais nada para oferecer. Jonas olhou para a frente com seriedade e respondeu. Quem deveria te retribuir não é Deus, Dona Maria. Quem precisa acertar as contas é quem te fez mal. É impressionante como a bondade pode surgir em momentos de desespero. E assim, a solidão daquela noite escura não se encerrou em silêncio, mas com uma promessa de justiça e verdade. Pois aquele homem não estava ali por acaso, tendo sido enviado por alguém que conhecia Dona Maria e também quem era Clara. O barco avançava lentamente pelo rio, e a cada metro percorrido parecia retirar um pouco do cruel abandono que ela acabara de sofrer. O vento, que antes era gelado, agora não a incomodava mais, pois Jonas, o barqueiro, havia colocado seu próprio casaco sobre os ombros dela, ajustando-o periodicamente para garantir que nenhuma parte de seu corpo ficasse exposta ao frio da noite. Dona Maria tremia menos, embora ainda estivesse muito fraca. Seus olhos abriam e fechavam, lutando contra o cansaço e a idade, enquanto sua cabeça balançava devagar, como se tentasse resistir ao sono. Fique firme, Dona Maria. Já estamos chegando, disse Jonas com um tom sereno que transmitia calma. Para onde você está me levando, meu filho? Ela perguntou com a voz rouca. Para um lugar seguro, ele respondeu. A senhora não vai passar a noite no mato. Não está pensando que eu sou homem de deixar uma mãe de família abandonada à beira do rio? Nunca. Mesmo exausta, Dona Maria esforçou-se para sorrir, dizendo: Você fala como meu Pedro falava, com firmeza, mas respeitoso. Jonas esboçou um sorriso discreto ao lembrar de seu Pedro, um homem bom que partira cedo demais. Fiquei só eu e a Clara, ela prosseguiu, e ao ouvir o nome Clara, Jonas tornou-se sério. Havia um peso associado a esse nome, um peso que ele já sabia carregar. Ele reduziu a velocidade do barco, falando em um tom baixo e escolhendo cuidadosamente as palavras. Foi ela que deixou a senhora naquela situação, não foi, Dona Maria? Ele respirou fundo, e o silêncio se fez presente entre eles. Após um momento, ela respondeu, não com raiva, mas com tristeza. Foi, meu filho. Mas não quero que você fale mal dela. Sei que ela errou, mas mãe é mãe. Sempre acreditamos que o filho pode voltar a ser aquele que criamos. Jonas hesitou antes de responder, olhando para frente, para o caminho de água iluminado apenas pela luz simples da lanterna presa na proa do barco. Era evidente que aquilo o afetava. Dona Maria, preciso fazer uma pergunta e gostaria que a senhora me dissesse a verdade. A Clara já fez isso antes?
Já a deixou sozinha assim? Ela levou um tempo para responder e, então, murmurou: Não, mas há muito tempo ela já tinha me esquecido. Como será que a dor do abandono ressoa entre mães e filhas? Aquela declaração atingiu Jonas como um soco. Ele suspirou e perguntou: Sabe por que estou te perguntando isso? Ao ouvir a resposta, Dona Maria indagou: Por quê? Jonas explicou: Porque o que aconteceu hoje não foi apenas abandono de idoso. O que ela fez é crime. Dona Maria moveu a cabeça lentamente, respondendo: Crime é quando alguém rouba ou mata. Eu apenas sou velha, meu filho. Ele insistiu: Não, senhora. O que ela fez é abandono. E abandono na sua idade, da forma como a senhora estava, isso pode ser fatal. Isso é crime, sim. A mulher baixou os olhos, cansada, e disse: Não quero confusão com minha filha. Jonas contra-argumentou: Mas a senhora já está em uma confusão. A diferença é que agora a senhora não está mais sozinha. Ela respirou fundo, quase reconhecendo pela primeira vez a gravidade da situação. Conforme o barco alcançava uma parte mais larga do rio, eles avistaram um pequeno ancoradouro de madeira, iluminado por uma lâmpada amarela pendurada em um poste improvisado. Perto dali, uma casinha de alvenaria, pequena e organizada, exibia a luz acesa. Jonas desligou o motor e atracou o barco com cuidado, descendo primeiro antes de voltar e erguer Dona Maria nos braços, como se carregasse algo mais precioso que ouro. Ela, tentando quebrar o clima tenso, comentou: Devagar, eu já estou pesando. Ele sorriu e respondeu: Pesada? De jeito nenhum. A senhora é leve como um passarinho. Em seguida disse: Agora deixe-me realizar meu trabalho. Dona Maria franziu a testa ao ouvir a palavra trabalho. Jonas a acomodou em seu colo, firme, mas com todo o cuidado do mundo, e explicou: Sim, senhora. Não é de hoje que ouvimos falar da senhora aqui no município. O pessoal da assistência social estava preocupado. Disseram que sua filha havia desaparecido, que a senhora estava se enfraquecendo, que precisava de ajuda. Hoje à tarde, me ligaram. Ela, surpresa, repetiu: Ligaram para você? Jonas confirmou: Ligaram sim. Eu presto serviço para a prefeitura quando há idosos em risco, abandonados ou machucados. Ajudo a buscar e levo até o apoio. Após um breve momento de silêncio, Dona Maria refletiu: Então você veio atrás de mim. Vim, ele respondeu. Vim porque há pessoas que se importam com a senhora, Dona Maria. Essas palavras tocaram seu coração de uma forma quase palpável, pois até aquele instante, desde que a filha se afastou e partiu em um barquinho, Dona Maria acreditava que o mundo inteiro havia desistido dela. Contudo, ali, nos braços de um homem que ela nunca tinha visto antes, ao ouvir que há quem se preocupe com ela, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: segurança. Você já se sentiu assim, amparado por alguém inesperado? Ele a conduziu para dentro da casinha iluminada. Era simples, mas estava limpa, e o aroma de comida fresca preenchia o ar. A mesa já estava posta, e havia uma chaleira no fogão. Senta ela aqui, Jonas, disse uma voz feminina que vinha da cozinha. A mulher que apareceu era baixa, gordinha, com o cabelo preso e um olhar firme e acolhedor. Devia ter cerca de 60 anos e se aproximava trazendo um cobertor, enxugando as mãos em um pano de prato. Essa aqui é Dona Cida, explicou Jonas. Ela ajuda muita gente por aqui, cuida de quem precisa. Quando a situação se torna difícil, Cida se aproxima com a ternura de uma enfermeira e a postura de uma mãe. Oh, meu Deus do céu, olha o estado dessa senhora. Você está tremendo, está gelada. Vem cá, minha flor, senta aqui e toma um caldo quente. Dona Maria começou a chorar novamente, mas não era mais um choro de medo, e sim de alívio. Era aquele choro que brota quando a pessoa segura suas emoções por muito tempo e, de repente, percebe que alguém finalmente diz: Agora você está protegida. Cida colocou uma caneca fumegante em suas mãos
e pediu que bebesse devagar. Era um caldo de galinha com alho que prometia aquecê-la por dentro. Apesar de seus esforços, Dona Maria tentou segurar a caneca, mas suas mãos tremiam demais. Com carinho, Cida segurou a caneca próxima aos lábios de Maria, ajudando-a a beber. Isso mesmo, minha flor. Você está segura aqui. Ninguém vai te deixar à mercê do rio nunca mais. Não enquanto eu estiver de pé. Maria fechou os olhos e respirou fundo, deixando sua voz embargada sair quase como um sussurro. Obrigada, minha filha. Obrigada. Eu pensei que ia morrer ali sozinha. Em um gesto de puro carinho, Cida passou a mão pelo rosto de Maria, enxugando as lágrimas com o polegar. Sozinha, velha. Aqui ninguém morre só. Enquanto eu tiver forças, cuidamos uns dos outros. Jonas observou as duas por um tempo até decidir se aproximar. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Dona Maria, momento em que decidiu compartilhar algo importante. Dona Maria, preciso compartilhar algo com a senhora e peço que tenha calma para ouvir. Tudo bem? Ela levantou os olhos devagar, cansada, mas atenta. Jonas respirou fundo e prosseguiu. A senhora não foi esquecida. Não, a senhora não foi descartada como lixo. Existem pessoas que sabem quem é a senhora, há quem esteja olhando por você. E mais importante, há quem deseje fazer justiça pelo que ocorreu hoje. Ao ouvir isso, Dona Maria arregalou os olhos e, intrigada, perguntou: Justiça? Mas justiça para quê? Não quero vingança contra minha filha. Não desejo que ela vá para a cadeia. Apenas gostaria que ela me amasse. Jonas balançou a cabeça e respondeu: Não se trata apenas disso, Dona Maria. Não é só sobre amor, é sobre verdade. E a senhora merece conhecer uma verdade que permaneceu oculta até agora. O coração de Dona Maria acelerou ao ouvir aquelas palavras. Que verdade? Ele se inclinou um pouco mais perto e baixou a voz. Seu nome, o nome da senhora. Enquanto isso, o dia começava a amanhecer lentamente, com a luz filtrando-se pelas frestas da janela da modesta casa de Dona Cida. O aroma do café recém-preparado misturava-se ao som distante dos galos e dos primeiros passos na rua de terra. Dona Maria despertou com dificuldade. Seu corpo ainda doía, mas o coração parecia mais tranquilo. Jonas já estava sentado à mesa, conversando em voz baixa com Dona Cida. Ao notar que ela acordara, levantou-se e foi até o quarto. Bom dia, Dona Maria. Conseguiu dormir um pouco? Ela sorriu de forma fraca, mas sincera. Sim, meu filho. Depois de tudo que passei, achei que nunca mais conseguiria descansar. Jonas sentou-se ao lado da cama e respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Prometi que contaria a verdade e creio que este é o momento. Dona Maria ficou séria e perguntou: Que verdade é essa, Jonas? Ele a fitou intensamente e com voz calma questionou: A senhora recorda do patrão do seu marido, o doutor Augusto? Sim, lembro. Um homem de bom coração. Foi ele quem auxiliou o Pedro quando adoeceu. Jonas confirmou com um aceno. Pois bem, após seu falecimento, ele deixou documentos que indicavam que parte das terras e de sua fortuna seriam destinadas à senhora. Ele queria expressar sua gratidão pelos anos de dedicação e pela integridade do seu marido. Dona Maria arregalou os olhos, tomada pela surpresa. Mas eu nunca soube disso. Exatamente. E essa informação foi ocultada por alguém. Ela levou a mão ao peito, confusa. Mas quem teria coragem de fazer isso? Nesse instante, Cida lançou um olhar rápido a Jonas, como se silenciosamente perguntasse: Você vai revelar agora? Ele respondeu sem desviar o olhar de Dona Maria. A senhora realmente acredita que sua filha veio aqui hoje apenas para relembrar os velhos tempos? O tempo pareceu parar naquele momento. Dona Maria ficou paralisada, suas mãos cessaram o tremor e o cansaço desapareceu por instantes. Com uma serenidade que emergia mais da dor do que da força,
Ela indagou: Meu filho, por que você acredita que ela me levou até o rio? A resposta que se seguia era vasta demais para aquela noite, e quando finalmente se tornasse evidente, não apenas a imagem de Clara seria devastada, mas toda a cidade seria abalada. Por isso, é fundamental que você continue acompanhando essa narrativa até o fim. Agora me diga, você já se inscreveu? Muitas histórias emocionantes e intensas estão por vir, e tenho certeza de que você vai adorar o que vem a seguir. Jonas respirou profundamente, e o silêncio envolveu o ambiente. Por um breve momento, apenas o som do tic-tac do relógio e o sussurro distante do vento eram perceptíveis. Ana Maria levou alguns instantes para assimilar o que acabara de ouvir e balançou a cabeça incrédula. Não, isso não pode ser verdade. Minha filha jamais faria algo assim comigo. Jonas colocou a mão sobre a dela e afirmou que, infelizmente, ela faria, Dona Maria. Ele explicou que a prefeitura havia recebido uma denúncia anônima há algum tempo, o que resultou em uma investigação que os conduziu até seu trabalho. Os documentos revelavam que ela era a legítima proprietária de um imóvel que atualmente valia uma fortuna, mas sua filha havia falsificado assinaturas e registrado tudo em nome dela e do esposo, vivendo como se tudo fosse seu. Dona Maria levou a mão à boca, com os olhos marejados, e então a compreensão a atingiu. Era por isso que sua filha não desejava que ela fosse à cidade. Jonas assentiu, afirmando que ela temia que a senhora descobrisse a verdade. Assim, quando Dona Maria percebeu que a prefeitura estava monitorando os documentos, decidiu vir até aqui com a desculpa de fazer um passeio, buscando se desvincular da filha de uma vez por todas. Se ela falecesse, tudo legalmente ficaria com a filha. Essa revelação soou como um trovão. Dona Maria respirou fundo, lutando para conter as lágrimas. Meu Deus, a minha filha deseja a minha morte. Com um olhar triste, Jonas respondeu que não poderia afirmar tal coisa, mas tudo parecia apontar para isso. Ela acreditou que ninguém se importaria, que ninguém descobriria, mas o mundo é repleto de surpresas, e Deus tem uma visão ampla de tudo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Dona Maria. Suas mãos tremiam, mas seu olhar começava a compreender a injustiça que havia enfrentado. Eu fiz tudo por ela, Jonas. Tudo. Roupas, alimentação, educação. E assim ela me retribui. Sim, concordou Jonas, afirmando que há situações em que uma mãe não merece tal tratamento. Ele continuou, informando que o Dr. Álvaro, o advogado responsável pelo caso, estava a caminho para dialogar com Dona Maria. O objetivo era apresentar os documentos e assegurar que tudo retornasse ao nome correto. Ela, por sua vez, secou as lágrimas com um lenço e declarou que não desejava dinheiro, apenas o amor da filha. Jonas, em resposta, afirmou com determinação que era exatamente por isso que ela merecia o que era seu, pois nunca pensou em si mesma. Contudo, o tempo de sofrimento havia chegado ao fim. Nesse momento, Dona Cida entrou no quarto com um prato de comida quente e acrescentou que, quem sabe um dia, a filha ainda viesse a pedir perdão, pois a consciência é um instrumento que Deus utiliza para despertar os ingratos. Dona Maria permaneceu em silêncio, olhando para o vazio com os olhos marejados. O coração ainda doía, mas algo novo começava a germinar dentro dela. Não se tratava de vingança, mas de justiça por tudo que suportou em silêncio, por cada lágrima que derramou sozinha e por cada noite em que dormiu, aguardando uma filha que só trouxe sofrimento. Às vezes, Deus permite que a gente atinja o fundo do poço apenas para mostrar que ainda é possível se reerguer e ser reconhecido por todos. Quando o relógio sinalizou 9 horas da manhã, um carro preto estacionou em frente à casa. Um homem bem vestido desceu, carregando uma pasta de couro. Jonas olhou pela janela e exclamou: "É ele!" Chegou o Dr. Álvaro, e Dona Maria ajustou o lenço na cabeça,
enxugou o rosto e levantou-se lentamente. A mulher fragilizada da noite anterior parecia outra, com dignidade, coragem e um novo fulgor brilhando em seus olhos. O brilho de quem foi ferida, mas não se quebrou, iluminou o ambiente. A porta abriu-se lentamente e o homem entrou com respeito, não como alguém que impõe, mas como quem reconhece que está adentrando um espaço sagrado. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com pele clara e cabelos já começando a ficar grisalhos nas laterais. Usava óculos de aro fino e vestia um terno simples, que não ofendia o ambiente modesto. Seu olhar inicial se dirigiu a Dona Maria, e não à mesa ou aos outros presentes, o que falava muito sobre sua essência. Bom dia, Dona Maria. Peço desculpas por chegar assim, sem aviso prévio. Meu nome é Álvaro, declarou ele. Dona Maria, um pouco desconcertada, respondeu: Bom dia. Sinta-se à vontade, seu moço. Jonas, percebendo a tensão no ar, puxou uma cadeira próxima à mesa da cozinha, e ambos se sentaram, prontos para iniciar a conversa que poderia mudar suas vidas. Dona Cida permaneceu em pé ao lado, com os braços cruzados, pronta para proteger Dona Maria de qualquer eventualidade. Era evidente que qualquer um que ousasse incomodar aquela idosa enfrentaria problemas. O advogado colocou sua pasta sobre a mesa e respirou fundo, sem pressa, como quem sabe que suas palavras carregam um significado profundo. Dona Maria, venho cuidando deste assunto há algum tempo e gostaria, antes de tudo, de pedir desculpas à senhora. Intrigada, ela franziu a testa e perguntou: Desculpas por quê, meu filho? Ele explicou que ninguém havia lhe esclarecido a situação anteriormente. A senhora passou anos acreditando que não tinha nada, dependendo da boa vontade dos outros, mas, na verdade, tinha direito a muito. Confusa, Dona Maria respondeu: Não estou entendendo. Álvaro, então, abriu a pasta e retirou alguns documentos já com carimbo, firma reconhecida e selo de cartório. Ele colocou o primeiro papel sobre a mesa, virado em sua direção, e perguntou: A senhora reconhece esta assinatura aqui? Dona Maria se aproximou, apertando os olhos. A letra era masculina e firme, e de repente sua expressão se transformou. É do doutor Augusto, sussurrou ela. Patrão do meu marido, que Deus o tenha. O advogado assentiu, confirmando que o doutor Augusto deixou um testamento complementar, um termo de doação e usufruto vitalício. Em resumo, ele registrou que parte de uma área de terra produtiva, 2 pequenas casas e uma quantia guardada em aplicação estavam destinadas à senhora, não como um favor, mas como um reconhecimento. Dona Maria permaneceu em silêncio, como se as palavras demorassem a atravessar seu coração e alcançar sua mente. Para ela, foi desafiador processar a informação e, repetindo lentamente, afirmou que estava começando a entender. Álvaro confirmou que o documento é claro e menciona o nome completo da senhora, Maria Aparecida de Souza, esposa de Pedro Antônio, conhecida na região como Dona Maria da Beira do Rio. O advogado destacou também a razão por trás da doação: os anos de dedicação, carinho e integridade. Ele mencionou que o esposo da senhora, seu Pedro, foi mais um amigo do que um empregado, e ao ouvir o nome do marido, Dona Maria levou a mão ao peito, como se ele tivesse retornado para protegê-la de alguma forma. Seus olhos se encheram de lágrimas ao sussurrar: Ah, Pedro, você continuou cuidando de mim mesmo depois de partir. Meu Deus! Exclamou. Mas Álvaro ainda não havia terminado. Respirou fundo, pois este era o momento mais delicado. Dona Maria, preciso lhe contar o que ocorreu com esses documentos após o falecimento do doutor Augusto. Ela ergueu o olhar, atenta. Quem se encarregou de resolver tudo no cartório foi sua filha, Clara. Dona Cida cerrou os lábios, enquanto Jonas fechou a mão em um gesto de contenção. O advogado prosseguiu em um tom sereno e respeitoso. Clara levou esses documentos,
mas em vez de registrar em seu nome, utilizou um advogado particular do marido e registrou tudo no nome dela e dele. Ela alegou que a senhora não tinha condições de administrar bens e, posteriormente, afirmou que a senhora não estava mais em condições mentais e que não teria muito tempo de vida. Ao ouvir isso, Dona Maria levou alguns instantes para assimilar a gravidade da situação. Quando finalmente compreendeu, seus olhos se arregalaram, como se tivesse recebido um golpe. Ela disse isso sobre mim? Disse para me roubar. A dor da traição a atingiu em cheio. Dona Maria agarrou-se firmemente à borda da mesa, tentando se sustentar. Não se tratava apenas de uma traição financeira. Não era somente o dinheiro ou a terra, mas sim a natureza da mentira e o descaso. Fechou os olhos e as lágrimas começaram a umedecer suas rugas profundas. Eu passei fome, disse com a voz embargada. Eu passei frio. Eu vendi bolo na rua. Eu costurei até meu dedo sangrar. E ela ficou com tudo em silêncio. Virou-se de costas, e ninguém ali teve coragem de interromper. Era o choro de uma mãe que naquele momento percebeu que não apenas foi esquecida, mas também usada. Dona Maria balançou a cabeça lentamente, enxugando o rosto com o dorso da mão. Eu não quero ver minha filha presa, doutor. Eu não nasci para desejar desgraça aos outros. E cadeia? Cadeia não cura corações gelados. Cadeia não ensina a amar novamente. O ambiente ficou envolto em um silêncio profundo. Até o ar parecia suspenso. Álvaro inclinou-se ligeiramente para a frente com cautela e disse: Ouça, Dona Maria, o que sua filha fez terá consequências. A senhora não é apenas uma vítima. Ele enfatizou que a senhora é a legítima proprietária de tudo isso e que agora há respaldo legal para reaver o que lhe pertence. Se a senhora desejar, pode até iniciar um processo criminal. Álvaro respirou fundo, respeitando a situação. Eu compreendo. Ninguém aqui irá pressioná-la a agir de uma forma ou de outra. Mas há algo que preciso que a senhora ouça com atenção. Ela levantou os olhos novamente, cansada, porém determinada. O advogado retirou outro documento de um novo envelope. A senhora não voltará mais à beira do rio, nem para a casa em ruínas, jamais. Podemos transferir esses bens de volta para o seu nome ou, se preferir, vendê-los a um preço justo. Eu posso intermediar pessoalmente para que ninguém a engane. Com esse dinheiro, a senhora poderá ter uma vida digna, com assistência, medicamentos e muito mais. Além disso, a senhora terá liberdade para usar esse dinheiro como quiser, até mesmo para ajudar outras pessoas que enfrentaram dificuldades semelhantes às suas. Dona Cida se aproximou lentamente e colocou as mãos nos ombros de Dona Maria. Você ouviu, Maria? Agora você não será mais um fardo para ninguém. Você se tornará uma solução. As lágrimas retornaram, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Elas carregavam algo a mais. Havia alívio, dignidade, uma sensação de vitória, mas também uma dor persistente. Dona Maria respirou profundamente e, com serenidade, encarou o advogado como se finalmente estivesse assumindo o controle de sua própria história. Seu Álvaro, eu não desejo luxo. Luxo não preenche meu coração. O que eu anseio é que ninguém mais passe pelo que eu passei. Ninguém. Idosos não são objetos velhos que podem ser descartados quando não são mais úteis. O advogado assentiu, tocado pela firmeza dela. E tem mais, doutor. Ela continuou, a voz ganhando força, com um traço de orgulho que parecia reacender o que a vida tentara apagar. Naquela manhã, o sol já brilhava alto quando Álvaro se despediu, levando consigo as assinaturas e os documentos necessários para iniciar o processo de restituição dos bens. Dona Maria permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando a estrada pela janela, com os olhos marejados e o coração apertado. Jonas e Dona Cida trocavam olhares discretos, indecisos se a deixavam sozinha ou se deveriam dizer algo. Era uma mistura de alívio, tristeza, raiva
e uma ponta de incredulidade que a dominava. Como poderia o amor de uma mãe ser tratado com tanto desprezo? Dona Maria levantou-se lentamente, caminhou até a porta e sentou-se na cadeira de palha. O vento suave balançava o lenço em sua cabeça, e por um instante ela ergueu os olhos para o céu e sussurrou: Pedro, se você estivesse aqui, não permitiria que isso acontecesse. As palavras da filha, que optou pelo dinheiro em detrimento da mãe, ainda ressoavam em sua mente. Ela refletiu que agora conheceria o peso de suas próprias escolhas. Não irei atrás dela. Não pedirei mais amor onde não sou desejada. Jonas apoiou as mãos sobre a mesa e inclinou a cabeça, como se estivesse em uma oração silenciosa. Cida, disfarçando as lágrimas, enxugou os olhos, alegando que algo havia entrado neles. O advogado respirou fundo, organizou os documentos e indagou: Dona Maria, a senhora deseja que eu prossiga com tudo? Ela fechou os olhos por um breve momento e, ao abri-los, transformou-se em alguém que tinha plena consciência de sua identidade e reconhecia seu valor. Sim, doutor, mas não é por raiva. É porque agora compreendi algo importante. Não nasci para ser esquecida. Um silêncio tomou conta do ambiente, e após um período de calma, Álvaro esboçou um leve sorriso. Então, agora é oficial. A senhora é a proprietária do que é seu. Dona Maria respirou profundamente e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu temor pelo futuro, pois, sem perceber, sem querer, estava renascendo. Essa narrativa ainda não chegou ao fim. Quero saber de vocês que estão acompanhando essa história. Apreciam relatos que tocam o coração, que abordam a dor, mas também a justiça e a esperança? Deixem nos comentários: amo essas histórias ou amei a história. Ao compartilhar isso com vocês, sinto que há muitas pessoas do outro lado sentindo o mesmo. Entretanto, longe dali, a verdade começava a se espalhar. Na cidade, a notícia repercutiu como uma bomba. Jonas, encostado na porta, afirmou: Mas Deus deixou a senhora aqui para buscar justiça. O que deveria ser um fim se transformou em um novo começo, Dona Maria. A senhora vai perceber. O caso de uma mulher idosa de 89 anos, abandonada pela própria filha à beira de um rio, rapidamente ganhou notoriedade. Um pescador que testemunhou o barco de Clara se afastando naquela noite relatou o que presenciou. Assim, a imprensa local se apoderou do caso e logo o nome de Clara Duarte estava estampado em grandes manchetes. A mulher é investigada por abandonar mãe idosa e se apropriar de herança. As redes sociais começaram a efervescer, com pessoas indignadas e emocionadas, além daquelas que recordavam de seus próprios pais. Em meio a toda essa agitação, Clara despertou com o telefone tocando incessantemente. Era Roberto, o marido, visivelmente irritado. Clara, pelo amor de Deus, o que é isso que estão dizendo aqui? Ele lançou o jornal sobre a mesa, destacando a manchete. Como você se sentiria se estivesse na pele dela, recebendo a pressão da sociedade e a indignação dos que amam suas mães? Olha isso! Idosa abandonada pela filha à beira do rio é a herdeira legítima de uma fazenda milionária. E sabe quem é a filha? Você, Clara. Seu nome está aqui. Clara empalideceu, suas pernas vacilaram. Isso é impossível. Como descobriram? Roberto se aproximou, exaltado, e questionou. Você me garantiu que estava tudo resolvido, que a velha não falaria mais nada. Como surge um advogado afirmando que ela está viva e é dona de tudo? Tremendo, Clara respondeu. Não sei. Alguém deve ter ajudado ela. Roberto segurou o rosto dela com força e disse: Você me colocou em um grande problema, Clara. Um problema com a justiça, com a reputação da minha família. Você tem ideia do que isso vai causar? Ela tentou falar, mas a voz não saiu. As lágrimas começaram a escorregar, e pela primeira vez, o medo a dominou. Não era mais culpa, mas pavor. Nos dias seguintes, o caso ganhou repercussão nacional.
Repórteres invadiram o vilarejo, filmaram a modesta casa de Dona Cida, entrevistaram vizinhos e mostraram o semblante sereno de Dona Maria, que mesmo sem guardar ressentimentos, não negava a verdade. Eu só queria que ela tivesse me amado, dizia com simplicidade. O resto deixo nas mãos de Deus. Enquanto isso, Clara se via encurralada. O marido começou a se afastar, os amigos desapareceram e a sociedade que antes a aplaudia, agora a desprezava. A máscara caiu, levando consigo o mundo que Clara edificou sobre a mentira. Mas o destino ainda reservava um capítulo inesperado, um reencontro que ninguém previa. Um reencontro que não surgiria da raiva, mas da força misteriosa da vida, aquela que faz o mal se curvar diante da verdade. A história ainda não chegou ao fim, mas até aqui, o que ocorreu já é suficiente para comprovar a gravidade da situação. A notícia se espalhou tão rapidamente que, em menos de 2 dias, todos já conheciam seu nome. Clara Duarte, a filha que abandonou a mãe de 89 anos à beira do rio. Mulher que registrou em seu próprio nome bens deixados à mãe após a morte de um fazendeiro que agradecia a honestidade daquela família simples. Seu nome tornou-se sinônimo de vergonha. Onde quer que entrasse, cochichavam. Onde passava, apontavam. As amigas começaram a se afastar. Os convites desapareceram e Roberto foi o primeiro a revelar quem realmente era. Frio, parado no meio da sala, terno bem passado, relógio caro. Nenhum advogado meu vai te defender. Não vou manchar meu nome por causa de uma velha que você deveria ter resolvido no passado. A partir de agora você vai enfrentar isso sozinha. Não vou me afundar com você. Clara tentou se aproximar, implorando. Roberto, por favor, eu preciso de você neste momento. No entanto, ele recuou, como se ela fosse uma praga. Não tenho mais nada a ver com você. Minha família não será destruída por causa de suas origens. Você está sozinha, Clara. Sozinha. Essa palavra não ressoou apenas em seus ouvidos, atingiu seu estômago e penetrando em sua alma. Pela primeira vez desde que abandonou a mãe, sentiu um medo genuíno, pois de repente toda a imagem da mulher forte, rica e bem-sucedida desapareceu. Restou apenas a filha, que um dia saiu de casa dizendo que voltaria para buscar a mãe e nunca mais retornou. Ela chorou, como uma criança, até sentir falta de ar e, no meio daquele desespero, tomou uma atitude inesperada. Pegou o carro e dirigiu de volta ao interior, mas não como antes. Desta vez, não havia arrogância de quem se acha superior, nem pressa de quem deseja apenas resolver um problema e ir embora, e muito menos vergonha do barro à beira da estrada. Foi com a alma exposta e a consciência ardendo. Ao chegar àquela pequena casa de alvenaria onde Dona Maria estava abrigada, seu coração parecia querer saltar pela boca. Parou o carro um pouco antes, observando pela janela e respirando fundo, tentando reunir coragem. Da porta da casa, Jonas avistou o carro e reconheceu-a imediatamente. Seu olhar se fechou. Ele não esqueceu o que testemunhou à beira do rio, e ao se aproximar do portão, ficou parado, braços cruzados, firme. Quando Clara desceu, ele perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Ela estava diferente, com os olhos fundos, a maquiagem borrada e o cabelo sem o mesmo cuidado de antes. "Preciso falar com ela." A resposta de Jonas foi ríspida. Falar para quê? Para concluir o que começou naquela noite. Ele não abriu o portão de imediato, e Clara, baixando os olhos, mostrou-se outra pessoa. Não era mais a mulher que mandou a mãe se virar sozinha. "Não diga isso, por favor. Já estou pagando por tudo o que fiz." Jonas respondeu prontamente: "Você ainda não pagou." Ambos permaneceram em silêncio por alguns segundos, até que Cida apareceu na porta. "Jonas, deixa ela entrar." "Dona Cida." Eu disse: "Deixa entrar." Ele respirou fundo, não concordou, mas respeitou. Cida abriu o portão e Clara entrou devagar,
cada passo carregando um peso imenso. Lá dentro, sentada em uma cadeira perto da janela, estava Dona Maria. Com um lenço limpo na cabeça e um rosto cansado, mas viva, Clara parou na porta e congelou. O que será que ela diria agora? Não era a mesma mãe que Clara guardava na memória. Menor, mais delicada, parecia que o peso do tempo havia se acumulado de uma só vez sobre aquele corpo, mas os olhos, aqueles olhos, permaneciam inalterados, olhos que reconheciam e ainda conseguiam enxergar a filha por dentro. Mãe, a voz de Clara não soou vaidosa, nem protegida, muito menos firme, emergiu como a de alguém à beira do colapso. Dona Maria levantou o olhar, levando 1 ou 2 segundos para assimilar a realidade. Contudo, uma vez que acreditou, não fez perguntas, não indagou por que ela havia agido daquela forma, nem questionou por que mentiu. Apenas disse: "Minha menina." Clara desabou ali mesmo, de joelhos, chorando. "Me perdoa, mãe. Me perdoa, por favor. Me perdoa. Eu fui horrível. Eu fui egoísta. Eu fui um monstro. Estava cega pensando apenas em mim. Deixei a vergonha invadir meu coração. Eu te tratei como se fosse um fardo. Esqueci tudo o que a senhora fez por mim." A intensidade da dor era palpável. E quem não se sentiria assim em um momento tão crítico? Jonas, com os braços cruzados, observava com desconfiança, enquanto Cida permanecia em silêncio, atenta, pois sabia que aquele instante pertencia somente às duas. Clara rastejou até os pés da mãe e a abraçou, chorando como uma criança perdida. "Eu não mereço ser chamada de filha. Não mereço nem que a senhora me olhe. Eu tentei apagar você da minha vida para caber na dele. Eu menti dizendo que a senhora tinha morrido. Eu menti, mãe." "Mãe, que tipo de pessoa faz isso?" Dona Maria fechou os olhos, permitindo que 2 lágrimas escorregassem por seu rosto. Com dificuldade, levantou a mão e tocou suavemente os cabelos da filha, como fazia quando Clara era pequena e acordava chorando à noite. "Calma, meu amor, calma." Clara soluçava, mal conseguindo respirar. "Eu quase te matei, mãe. Eu deixei você sozinha. Vi você me chamando e ouvi seu pedido para que eu não fosse. E eu fui, mãe. Como pude fazer isso?" Clara levantou o olhar, surpresa. "Você me perdoa, mesmo depois do que eu fiz?" Dona Maria, com a voz cansada, mas ainda repleta de ternura, respondeu: "Eu te perdoo, minha filha." O silêncio que se seguiu foi profundo. Nenhum som, nem Jonas falou, nem Cida respirou com força. O mundo parecia ter parado. Dona Maria acariciou o rosto dela, como se limpasse as lágrimas de uma criança. "Eu sou mãe, Clara. Mãe não apaga. Filho do coração. Eu posso ter sofrido e doído. Eu posso ter chorado e chorei. Eu posso ter pensado sozinha naquele rio. Mas o que nunca consegui foi deixar de te amar. Como é poderoso o amor que resiste ao tempo e à dor, não é mesmo?" Clara apertou aquela mão enrugada entre as suas, como se estivesse segurando a última joia preciosa da vida. "Mãe, eu perdi tudo", disse ela, com a voz embargada. Dona Maria respirou profundamente e respondeu: "Não, minha filha, você perdeu apenas o que não tinha valor. O que realmente importa, você ainda pode recuperar." Clara sentia-se invisível, como se ninguém mais quisesse olhar para ela. "Eu me tornei uma notícia de vergonha, mãe. Eu sou o exemplo do que não presta." Com firmeza, Dona Maria fixou o olhar nos olhos da filha e disse: "Então, comece agora a ser o oposto disso. Devolva o que não é seu. Assuma suas responsabilidades. Peça perdão, não apenas a mim, mas por quem você se tornou. E depois disso, levante-se novamente, mas de forma correta." As lágrimas de Clara escorriam sem parar, enquanto ela murmurava: "Eu não sei se consigo." Com toda a força que ainda possuía, Dona Maria segurou o rosto da filha e falou lentamente: "Você consegue, porque estarei viva para ver." Essas palavras romperam algo dentro de Clara. Não foi culpa, não foi vergonha.
mas sim um orgulho do qual ela finalmente se despediu ali, de joelhos, dentro de uma casa simples, diante de uma mulher de 89 anos que quase morreu sozinha à beira de um rio. Nesse momento decisivo, Clara tomou a decisão que nunca havia feito antes na vida. Mãe, eu vou devolver tudo, tudo. A terra, as casas, o dinheiro. Vou assinar o que for necessário. Vou falar toda a verdade. Vou dizer que roubei, que menti, que deixei a senhora para trás. Vou contar tudo. Todos saberão pela minha boca. Enquanto isso, Jonas respirou fundo e olhou para Cida, que deixou escapar em um sussurro. Agora sim. Agora começou a cura. Clara então repousou a cabeça no colo da mãe, como fazia quando era menina. Dona Maria, cansada, mas com um sorriso suave, passou os dedos lentamente pelos cabelos da filha e disse: Eu nunca quis dinheiro, minha filha. Nunca desejei isso. Eu sempre quis apenas isso aqui. Você no meu colo novamente. Aquela cena, vista de fora, era apenas uma mãe e uma filha, sentadas em uma casa simples do interior. No entanto, de perto, era um milagre que a vida, às vezes, permite que aconteça antes que seja tarde demais. E é aqui que muitos erram. Acreditam que justiça é apenas ver o culpado sofrer. Contudo, para quem tem um coração de mãe, a verdadeira justiça é ver o culpado voltar a ser filho. Os dias que se seguiram foram de transformação. Clara cumpriu sua promessa, dirigindo-se à delegacia, onde assinou todos os documentos, confessou suas ações e devolveu cada centavo, cada papel e cada pedaço de terra que havia tomado da mãe. O advogado Álvaro acompanhou todo o processo e fez questão de assegurar que Dona Maria recebesse, pela primeira vez, o que sempre lhe pertenceu: respeito e dignidade. Assim, a história, que outrora provocava escândalo, transforma-se em um relato de perdão. Uma mulher idosa perdoa a filha que a abandonou e, ao reerguer sua vida, dedica-se a ajudar outros idosos. Dona Maria optou por renunciar ao luxo. Em vez de empregar sua herança em vaidades, resolveu construir algo significativo. Com o legado recuperado, adquiriu um terreno às margens do rio que a viu ser deixada para trás e mandou erguer uma ampla casa de portas abertas, batizada de Lar Esperança. Nesse espaço, começou a acolher idosos abandonados, seres esquecidos e simples que o tempo relegou à solidão. Acordando cedo todos os dias, vestia seu avental e percorria o pátio, saudando cada um com o afeto de uma mãe. Bom dia, seu Antônio. Dormiu bem, dona Rita? O café está pronto, viu? Quando indagavam o motivo de suas ações, ela sempre respondia com a mesma doçura: porque um dia eu também fui deixada de lado. E se Deus me levantou, é para que eu levante outros. Clara, por sua vez, também passou por uma transformação. Desfez-se de tudo que tinha na cidade e começou a trabalhar ao lado da mãe no Lar Esperança. No início, com a cabeça baixa, encarava olhares severos, mas não se esquivou, servindo café, lavando lençóis e ajudando os idosos a se locomoverem, recuperando aos poucos o respeito que o dinheiro nunca lhe proporcionou. Em uma manhã de domingo, enquanto auxiliava a mãe a estender roupas no varal, Clara olhou para o rio e, com lágrimas nos olhos, declarou: Mãe, sempre que olho para essa água, lembro do dia em que te deixei e prometo à senhora, cada vez que isso acontece, juro que nunca mais serei aquela mulher. Dona Maria sorriu, respondendo de maneira simples, como quem fecha um ciclo. Então, minha filha, a água levou o que era ruim. O que ficou é amor, e amor não afunda. O vento soprava e as folhas dançavam, trazendo um momento de serenidade ao mundo. A velha ferida que um dia dilacerou o coração daquela mãe agora se tornava cicatriz. Embora ainda doesse, essa marca também era um lembrete de que ela havia sobrevivido. A narrativa de Dona Maria e Clara espalhou-se por todo o Brasil, tocando milhões de corações. Não se tratava apenas de uma tragédia, mas de um recomeço,
onde uma mãe optou pelo perdão, mesmo quando o mundo sugeria o ódio. Afinal, será que o amor pode realmente curar as feridas mais profundas? Clara, por sua vez, aprendeu tardiamente que nenhum sucesso pode compensar a perda do amor de quem lhe deu a vida. A vida delas transformou-se em um exemplo poderoso, um lembrete de que aqueles que desprezam o amor verdadeiro podem até alcançar grandes alturas, mas um dia a vida revela que o verdadeiro rico é aquele que sabe amar. Naquela modesta casinha à beira do rio, a narrativa chegou ao seu desfecho da mesma forma que teve seu início, com uma mãe e uma filha agora unidas. Se essa história tocou seu coração, que tal compartilhar sua opinião nos comentários? Escreva "Amei a história" ou "Amo essas histórias", pois isso demonstra seu desejo por mais contos que inspiram e provocam reflexão. Além disso, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se e compartilhar com aqueles que você ama, pois pode ser que alguém precise ouvir essa mensagem hoje. Clique na próxima história, onde mais um relato de vida, repleto de emoção, fé e reviravoltas, aguarda por você. Até lá!